Olá, aqui é o professor LG e nesta aula eu vou falar sobre multiplicação. Para isso, eu vou trazer uma adição. Olha só, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. O que me chama a atenção nessa adição é que todas as parcelas são iguais, né? Todas as parcelas são iguais a 6. Então, nesse caso de adições onde as parcelas se repetem, eu posso reescrever essa adição na forma de multiplicação. Como que eu faço isso? Eu conto a quantidade de parcelas iguais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas iguais a 6. Então, posso escrever que isso é igual a 7 vezes 6. A quantidade de parcelas é 7 e a parcela que se repete é 6. Agora, tomando essa multiplicação, 7 vezes 6, e colocando o resultado dela, que é igual a 42, eu tenho os seguintes nomes. Tanto o 7 quanto o 6 são chamados de fatores. E o resultado da multiplicação, que é o 42, é chamado de produto. Então, eu tenho aqui o meu produto 42, que veio da multiplicação de 7 por 6. E aí eu posso dizer o seguinte, que a multiplicação é a operação que, a partir de dois números chamados fatores, obtemos um terceiro número chamado produto. Então, olha só, nesse caso, 7 e 6 são fatores, 42 é o produto, que é o resultado da operação de multiplicação. Nosso primeiro exercício é o seguinte, indique na forma de multiplicação. Eu tenho aqui 2 mais 2 mais 2. Eu tenho uma adição de parcelas repetidas. Então, contando a quantidade de parcelas, eu tenho 1, 2, 3. A parcela que se repete é 2. Eu posso escrever essa adição como 3 vezes 2. Agora, 3 mais 3, eu tenho duas vezes a parcela 3. Então, posso escrever essa adição como a seguinte multiplicação. 2 vezes 3. E 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu tenho a parcela 8 repetida 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, posso dizer que eu tenho 5 vezes 8. Nesse caso, agora, eu quero indicar na forma de adição essas duas multiplicações, 4 vezes 7 e 3 vezes o 8. Então, olha só, eu tenho 4 vezes uma parcela 7. Eu posso indicar isso como 7 mais 7 mais 7 mais 7. 1, 2, 3, 4 parcelas iguais. E 3 vezes 8? 3 vezes 8 pode ser escrito como 8 mais 8 mais 8. Eu tenho 3 vezes a parcela 8. Agora, eu tenho um probleminha. Olha só, um prédio tem 5 andares. Cada andar tem 3 apartamentos. Quantos apartamentos há nesse prédio? Esse aqui é um caso de problema que cai em multiplicação. 5 andares, cada um com 3 apartamentos, a quantidade será obtida pelo produto. 5 vezes 3, que é igual a 15. E aí eu posso dizer que há 15 apartamentos nesse prédio. Calcule o produto. 783 vezes 54. Quando eu tenho um produto desse tipo, uma multiplicação desse tipo, eu posso montar essa conta da seguinte maneira. Eu coloco aqui, 783 vezes 54. E aí, eu vou começar multiplicando o 4 por 783, depois o 5. Então, eu faço o seguinte, 4 vezes 3 é igual a 12. Eu coloco 2 aqui e eu digo que vai 1. Depois eu faço 4 vezes 8 dá 32. E 32 mais 1 dá 33.
eu coloco 3 aqui embaixo e sobe 3 aqui para cima. Depois eu tenho 4 vezes 7, que é igual a 28. 28 mais 3 dá 31. Então, eu coloco aqui 31. Já multipliquei o 783 por 4. Agora, eu preciso trabalhar aqui com o 5. Eu coloco aqui um sinalzinho de mais. Eu vou apagar esses valores que eu coloquei aqui em cima, esse 3 e esse 1. E vou começar a minha multiplicação. 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Eu vou colocar o 5 aqui e vai 1. Depois eu faço 5 vezes 8 dá 40. 40 mais 1 é igual a 41. Então, coloco o 1 aqui embaixo e vai 4. Aí eu tenho 5 vezes 7, que dá 35. 35 mais 4 dá 39. Então, eu coloco aqui, ó, 39. Coloco uma barra aqui, porque vai ser uma adição, e faço normalmente. Ó, baixo esse 2, porque não tem ninguém para somar com 2. 3 mais 5 é igual a 8. Então, vou colocar aqui, ó, 8. 1 mais 1 é igual a 2. Coloco aqui 2. 3 mais 9 dá 12. Então, coloco 2 aqui e vai 1. E 1 mais 3 é igual a 4. Qual que é o resultado, então, da minha multiplicação? 42.282. Vou anotar aqui, ó, 783 vezes 54 é igual a 42.282. Então, eu posso fazer a minha multiplicação na horizontal e na vertical. Aí depende das grandezas dos meus fatores, né? Ó, 783 e 54, para mim, é vantajoso resolver na vertical. Multiplique o sucessor de 17 pelo antecessor de 213. Primeira coisa, quem é o sucessor de 17? Vou colocar aqui, ó, S de 17, indicando o sucessor de 17. Quem vem logo após o 17 é o 18. E o antecessor de 213? Vou colocar aqui, A de antecessor. Antecessor de 213 é o número que vem imediatamente antes, que é 212. Então, eu preciso calcular quanto que é 18 vezes 212. Vou fazer essa conta na vertical. Coloco aqui em cima o número maior, 212. Embaixo o número menor, ó, 18. Aí eu vou fazer 8 vezes 2, que é igual a 16. Coloco 6 aqui e vai 1. 8 vezes 1 dá 8. Mais 1, 9. Então, eu coloco 9 aqui. E 8 vezes 2 é igual a 16. Então, eu coloco 6 e 1, 16. Eu tenho aqui que 8 vezes 212 é 1.696. Próximo passo, coloco um sinalzinho de mais e vou multiplicar 1 por cada um desses números. Ó, 1 vezes 2, 1 vezes 1 e 1 vezes 2. Como 1 vezes 2 é igual a 2, eu coloco 2 aqui. Como 1 vezes 1 é igual a 1, eu coloco 1 aqui. E como 1 vezes 2 é igual a 2, completo aqui com esse 2. E aí eu vou somar todo mundo. Eu tenho 6, 9 mais 2 é 11. Então, coloco 1 aqui e vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. Então, coloco 8 aqui. E, finalmente, 1 mais 2 é igual a 3. O resultado, né, o meu produto foi 3.816. Então, posso colocar aqui 18 vezes 12 é igual a 3.816. Calcule. Eu tenho 3 vezes 6 mais 4 vezes 7. Como que eu vou calcular isso aqui? Primeiro, dentro do parênteses, 3 vezes 6, que é igual a 18, mais esse outro parênteses, eu tenho 4 vezes 7, que é igual a 28. E aí eu faço a adição. 18 mais 28 é igual a 46.
Aqui eu tenho 5 vezes 50, mais 2 vezes 100. 5 vezes 50 é igual a 250. Então, eu coloco 250. Mais 2 vezes 100 é igual a 200. Eu tenho 250 mais 200. E isso é igual a 450. Agora, 5 vezes 13. 5 vezes 13 é igual a 65. Mais 4 vezes 12. 4 vezes 12 é igual a 48. Menos 3 vezes 11. Então, coloco menos e o 3 vezes 11 dá 33. Continuando aqui. Se eu fizer 65 mais 48, eu vou obter 113. Menos 33. Copiei só o menos 33. E 113 menos 33 é igual a 80. Então, eu tenho que essa expressão aqui resultou em 80. Calcule a quantidade de pontinhos. Então, tem aqui vários pontinhos e eu quero calcular a quantidade. Eu não quero contar a quantidade. Eu poderia responder contando, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar que para calcular essa quantidade, eu posso utilizar a multiplicação. Como que eu faço isso? Eu vou contar quantas linhas eu tenho e quantas colunas eu tenho. Então, olha só. Se eu contar apenas aqui na altura e na largura, a quantidade de pontinhos, eu vou conseguir responder. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 linhas. E se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 colunas. Então, eu tenho 4 linhas e 9 colunas. Se eu quiser contar a quantidade de pontinhos, basta que eu faça 4 vezes 9. E 4 vezes 9 é igual a 36. Então, eu calculei a quantidade de pontinhos. Eu não contei que tem 36 pontinhos, um a um. Eu simplesmente utilizei a operação de multiplicação para resolver esse tipo de problema. Uma caneta é vendida por R$ 13. Qual o valor arrecadado por uma loja que vendeu 374 dessas canetas? É um problema que eu resolvo utilizando a multiplicação. Eu vou calcular quanto que é 374 vezes 13. E aí eu tenho que 3 vezes 4 é igual a 12, então coloco 2 aqui e vai 1. Depois eu tenho 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Coloco 2 aqui e vai 2. Depois eu faço 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, vou colocar aqui 11. Coloco aqui um sinalzinho de mais. Eu faço 1 vezes 4 igual a 4. Depois, 1 vezes 7 é igual a 7. E 1 vezes 3 é igual a 3. Na realidade, quando você tiver 1 aqui embaixo, você pode copiar o número direto, né? Porque 1 vezes 374 já ia dar 374, era só copiar. Mas vamos lá fazer a adição. Eu tenho aqui 2, depois 2 mais 4, que é igual a 6, depois 1 mais 7, que é igual a 8, e 1 mais 3, que é igual a 4. E a resposta tem que ser dada o quê? Em reais. Qual foi o valor arrecadado? R$ 4.862 com a venda dessas 374 canetas. Multiplique 328 por 30 e 574 por 1.400. São duas multiplicações que eu vou fazer na vertical. Começar pela 328 multiplicado por 30. 328 vezes 30. O que ocorre aqui é que existe um zero aqui na minha multiplicação. Eu poderia colocar uma linha de zero para depois continuar, só que eu não preciso fazer isso. Nesse caso,
Eu simplesmente, pelo fato de ter um zero, eu coloco um zero aqui. E depois eu começo a partir do 3. Ó. 3 vezes 8 dá 24. Coloco o 4 aqui e vai 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 é igual a 8. Coloco o 8 aqui. E 3 vezes 3 dá 9. Então, eu tenho 9.840. Ou seja, 328 por 30 resultou em 9.840. E 574 por 1.400? Como que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, ó, 574 vezes 1.400. Como eu tenho zero aqui, ó, número terminado em zero, um algarismo zero, dois algarismos zeros. Eu tenho zero na unidade e zero na dezena. Eu vou colocar 0, 0 e começar a partir desse 4. Eu faço, ó, 4 vezes 4 dá 16. Então, coloco 6 aqui e vai 1. Depois eu faço 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. Coloco 9 aqui e vai 2. Aí eu tenho 4 vezes 5 é igual a 20. 20 mais 2 dá 22. Então, vou colocar aqui, ó, 22. Agora, eu preciso colocar sinais de mais. Como eu coloquei 0 aqui e 0 aqui, e eu comecei o 4, né, esse 4, o primeiro algarismo que ele me gerou foi esse 6, eu vou colocar mais, mais e mais. E aí, eu posso fazer a multiplicação do 1 pelo 574. Como 1 vezes 574 é igual a 574, é só copiar aqui, ó, 4, 7 e 5. E eu vou fazer o quê? A minha adição. 0, 0, 6. Depois eu tenho 9 mais 4, que dá 13. Então, coloco 3 aqui e vai 1. Depois eu tenho 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. Coloco 0 aqui e vai 1. E eu tenho 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Então, coloco o 8 aqui. Ou seja, o 574 multiplicado por 1.400 resultou em 803.600.